É você, é Chagas Lopes. O fenômeno do rádio. Esse cara sou eu. Oi, sou eu, é comigo mesmo. Estamos aqui no Norte Shopping, em Sobral, no estado do Ceará, e vamos conversar com o autor deste livro, Poesia Provisória, Nirton Venâncio. Estamos nos encontrando na Livraria Pensar, e quem vai fazer parte da nossa história é o escritor Nirton Venâncio. É filho de Crateús, teve a sua formação em Fortaleza e está radicado atualmente lá em Brasília. Veio a Sobral lançar a sua segunda obra, segundo livro, Poesia Provisória. É este livro aqui. Ele tem uma excelente formação, como disse de há pouco, né? É professor de literatura, é cineasta, escritor, poeta, escreveu, como disse, a Poesia Provisória, seu segundo livro, depois de 30 anos de seu premiadíssimo Roteiro dos Pássaros. Nirton, um prazer. Como foi que começou tudo lá em Crateús? Chagas, muito obrigado pela oportunidade da entrevista. O meu início em Crateús eu considero a minha cidade como o berço de tudo isso, o berço da minha formação como pessoa, o berço da minha formação como intelectual, ligado a letras e ligado também ao cinema. Eu nasci em Crateús, vivi lá até os 10 anos de idade, e depois que eu vim morar em Fortaleza com a minha família, eu voltava sempre a Crateús, se voltasse ao meu berço para tirar e resgatar um pouco mais que ficou da minha formação lá na minha cidade, berço. Então, Crateús também tem uma importância enorme por conta disso, por conta dessa minha formação como intelectual e como pessoa. Com essa formação toda, cineasta, professor de literatura, de cinema, palestrante, além de fotógrafo, exímio fotógrafo e grande escritor, com esta obra que já está chamando a atenção aqui de muita gente, Poesia Provisória. Como é que você dá conta de tudo isso? Chagas, eu já também me perguntei como é que eu consigo focar e me concentrar em tantas coisas ao mesmo tempo. Mas eu tenho uma coisa que acho que é o pedestal disso, que me segura, que é a literatura, né? Eu faço, na verdade, hoje a minha vida ela anda em linhas paralelas e ao mesmo tempo juntas em duas atividades, literatura e cinema. Eu tanto dou aula de cinema e literatura, quanto escrevo e também faço filmes, né? Então, todas as outras atividades, elas são correlatas, né? Eu dou palestras sobre isso, sobre aquilo. Eu não fotografo mais como antigamente, fui repórter fotográfico do jornal O Povo durante um bom tempo, né? Mas a fotografia, como fotógrafo mesmo, era um caminho para chegar ao cinema. Cheguei ao cinema e parei e deixei de fotografar porque não era minha, eu não me considero um fotógrafo. Eu entendo de fotografia, trabalhei, fui profissional nessa área, mas eu não me considero um fotógrafo, eu não quis seguir a carreira de repórter fotográfico, de fotógrafo, e sim como diretor de cinema. Você como um artista polivalente, essa via artística invejável, qual dessas artes você mais se identifica? A literatura. A literatura. Eu sempre digo que eu não seria cineasta se não fosse poeta antes. Porque a poesia é que me dá o molde do cinema, que é outra atividade que eu faço com mais constância. Nada vem do nada. A imitação criativa é uma constante na vida de qualquer profissional. Você sofreu e ainda sofre a influência de algum escritor?
Eu não chamo de sofrimento, eu chamo de influência num bom sentido mesmo, né? Eu tenho dois escritores que me marcaram bastante na minha formação enquanto poeta, que foi o Drummond de Andrade e o Vinícius de Moraes, e também o Fernando Pessoa, 3 poetas, né? Os 2 brasileiros e um português. Mas não foram somente eles, esses foram que mais me guiaram na poesia, mas eu posso citar ainda, que ainda hoje me influencia, porque a poesia tem essa grande importância. Ela não é efêmera, ela é eterna e ela está sempre atual, sempre atual. Tanto é que o título do meu livro, Poesia Provisória, é que eu considero a poesia como uma coisa que está sempre dinâmica, nunca ela está findada, nunca ela está terminada, concluída. Ela está sempre por se fazer, por se fazer, por se fazer. E a poesia que já está publicada, como desses poetas que eu citei, que me influenciaram, ela continua me incentivando, me influenciando. Ferreira Goulart, por exemplo, foram os 3 que eu citei, e Manuel Bandeira são outros grandes poetas que realmente fizeram a minha oficina de criatividade poética. A esmagadora maioria dos poetas tem uma imaginação prodigiosa, porém leva uma vida assim contida. Como é que você leva a sua vida no dia a dia, a realidade dos seus escritos? Você vive o que escreve? Vivo, senão não escreveria com verdade. Senão seria um mentiroso, né? O que eu escrevo, o que você vai ler no meu livro, que as pessoas leem no meu livro, pode ter certeza que é muito de mim. Eu tenho um verso nesse livro que fala: cada gesto posto no espaço me tira um pouco a intimidade. Porque cada vez que você se manifesta escrevendo, você está falando um pouco de si. Mesmo que você faça em homenagem a alguém, mesmo que você foque na vida de alguém, mas esse alguém também é você, a gente também é o outro. Todos nós temos o mesmo tipo de dores e esperança. Então é sempre um pouco da gente. Qualquer manifestação artística, ela é autobiográfica. Não, pois não. Em relação a este seu livro Poesia Provisória, com capa do compositor Fausto Nilo, prefácio e comentários de grandes poetas, o que representa para você? O que ele traz de novo e interessante para os apreciadores da poesia? Olha, a publicação desse livro para mim, além de ser um presente que eu dei para mim, porque eu lancei o livro no dia do meu aniversário, 15 de fevereiro. Eu me dei esse presente este ano, o lançamento desse livro. E fora isso, o próprio livro em si, ele já é um presente que o universo estava me dando, porque as pessoas que estão compondo a edição desse livro, elas foram chegando, eu não chamei ninguém, foram chegando, chegou, Fausto Nilo me deu esse desenho dele, e tem um desenho na capa do Fausto Nilo, um dos maiores compositores que nós temos na música brasileira, um grande arquiteto que nós somos, e também um grande pintor, desenhista, né, que ele desenhou essa capa para mim e me deu essa capa, e já é um presente. Eu tenho uma gratidão enorme a tudo isso. Fora a capa, que já começa o livro com esse presente, o interior do livro com o prefácio do escritor Carlos Emílio, a orelha com trechos de poetas e escritores famosos também, tudo isso eu tenho mais a agradecer ao universo, essa bênção que eu recebi. Que conselho você daria a quem quer ingressar no mundo da literatura, notadamente da poesia? Nunca desistam, nunca, porque motivos vai ter diariamente para você desistir de qualquer, não só da poesia, qualquer manifestação artística, e neste país principalmente, onde o artista não tem o valor reconhecido como merece mesmo, os obstáculos são enormes, cara. Esse livro eu coloquei uma vez no edital estadual aqui do Forte do Ceará e não foi contemplado. Ele passou muito tempo guardado, aí eu disse para mim mesmo, olha, eu já desisti de desistir. Eu vou publicar por minha conta. E fiz isso. Juntei o dia do meu trabalho, sabe? Editei o livro por minha conta. Tive apoio dos amigos, não cobrando por isso, por aquilo outro. Tudo isso veio junto, agrega isso, cara, a um sentimento de ternura que você tem com o seu trabalho. E isso é uma energia que atrai as pessoas, e as pessoas vão chegando para você. Então, portanto, gente, quem está começando a fazer poesia, qualquer outro tipo de gênero poético, artístico, não desistam nunca.
que foi que mudou na sua vida depois que começou a escrever, hein, Nirton? Olha, o entender da vida, o entender da dor, o entender do viver diário, o entender da esperança, tudo isso a literatura, não a poesia, ler me trouxe isso de avaliação, de resultado. A literatura para mim mudou nesse sentido, porque se a gente não se apegar a um tipo de filosofia de vida, não é filosofia no sentido exato da palavra, como você possa entender, mas a filosofia do dia a dia, da simplicidade, né? Então a poesia tem uma coisa muito boa, porque é a manifestação mais íntima que você tem na arte, é a poesia. Então se ela tem um dado da sua intimidade, ela também tem um entendimento, um olhar da vida. E aí você resiste a todas as intempéries, a todas as dificuldades que você tem, porque você compreende o porquê daquilo e não desiste. A vida da gente não pode ser movida por pretensões de grandeza e superioridade. Quem escreve, sobretudo poesia, traz consigo o sentimento mais sofisticado da experiência humana, que é o amor. O que é o amor? É querer para o outro. O amor é difusivo de si mesmo. Quem escreve promove um mundo mágico para a vida, não é, Nirton? Exatamente, você falou certíssimo, cara. Se não fosse o amor na vida da gente, a gente não sei como, a gente seria apenas uma carcaça diante do sol, sem alma, sem nada, né? Porque é o amor que dá essa pulsação da gente. O amor dá eu posso ler um livro, um poema que fala sobre isso agora? Fique à vontade. E você fez uma pergunta muito pertinente, né? Sobre o amor. Esse livro ele tem quatro capítulos praticamente. A primeira parte é sobre o poetar, o que é ser o poeta. A segunda parte é a parte existencial, pensativa, filosófica, da existência. O terceiro capítulo, que é onde tem mais poemas, é o mais volumosozinho em termos dos capítulos, que fala sobre o amor. O amor no sentido de relacionamento, o amor no sentido de afeto, o amor no sentido de todas as relações humanas, onde o amor ele costura as relações. E a última parte do livro é sobre também a volta ao tema do que é ser, se eu conseguir ser poeta, o que é a poesia. Então eu vou ler um poema chamado Afeto, que ele explica muito isso que você citou agora sobre o amor, né? Porque o título do poema chama-se Afeto, mas na verdade é afeto enquanto amor, né? Eu vou só ver se eu consigo achar aqui. Achei. O afeto. Olha só, Chagas, como responde a sua pergunta. O afeto tem o cheiro da pele, tem a largura do abraço, tem a extensão do perdão, tem a mensura da tolerância, tem a profundidade da compreensão, tem um tempo de espera. O afeto guarda as fotos na gaveta, guarda as lembranças das coisas no armário, guarda a casa para visita. O afeto educa os filhos, direciona os amantes, conserva os amigos. O afeto sinaliza a volta, retoma o lugar perdido, estabiliza o presente. Ao contrário da dor, é o afeto que rima com amor. Dá vontade de bater palmas. Esse microfone. Realmente, o que é que você tem a dizer? Para aqueles que dizem que a poesia é ingenuidade, sem importância, não tem importância, que não se adequa à realidade do mundo atual, do mundo moderno? Eu diria que estão enganados. E outra pergunta sua muito boa, muito pertinente, que eu vou lhe responder com um poema que eu coloquei na contracapa do livro. Você está fazendo umas perguntas muito boas, Chaga, porque as respostas já estão aqui, não que eu estivesse com elas guardadas, mas você está perguntando, faz perguntas que já tem uma resposta pronta no sentido de que elas já estão aqui, estão claras, né? Então esse poema que eu coloquei
na contracapa do livro, né? Eu só vou pedir permissão para colocar meu óculos, porque senão não consigo enxergar. Estamos conversando com o escritor do livro Poesia Provisória, Nirton Venâncio. Alguém uma vez me fez essa provocação. Eu não considero, não foi nem uma provocação, foi quase uma agressão, que a poesia não servia para nada. A poesia não tinha importância. A poesia não dá dinheiro. A poesia isso e aquilo. Tudo que fosse negativo, a poesia era culpada, né? Como se isso eu acho muito grave. Se você devia, pelo menos, se você não gosta de poesia, se você tem essa opinião negativa sobre a poesia, fique na sua e respeite quem não tem, né? E essa coisa sempre me incomodou demais, esse tipo de posição negativa e destruidora, né? Então eu coloquei na contracapa do livro um poema que responde um pouco disso. Para que serve a poesia? Olha, para expressar exatamente aquilo que eu não permito que me empreendam, que é o recolhimento do meu voo, a disfarçatez de dizerem para mim que o Ícaro, que eu acredito, não pode mais seguir viagem. A poesia vai desmentir isso. Opa, isso vamos levar como lembrança esse livro que nos foi presenteado pelo próprio autor. Nós estamos felizes porque não existe presente melhor do que um livro. Quando a gente folheia, a gente vive intensamente cada página. E eu quero aqui agradecer a generosidade da entrevista desse grande escritor, desse monumental e belo livro Poesia Provisória. Você também faça questão de conhecer esse livro. Ele está disponível aqui na própria Livraria Pensar, não é, Nirton? Exatamente. Aqui na Pensar, em Sobral, está também em Fortaleza, quem está vendo lá em Fortaleza, está disponível na Livraria La Marca, que fica ali perto da Universidade, Avenida da Universidade, 2475, o número da livraria lá na Avenida da Universidade. E eu vou já lançar o livro em Brasília, dia 8 de abril. Depois sigo para São Paulo, Rio e Curitiba para fazer o lançamento lá nas livrarias lá nas cidades. Tá bom, pois muito sucesso e que essa obra realmente se espalhe pelo Brasil afora. Muito obrigado pela oportunidade da entrevista. Muito obrigado a você que nos acompanha nas redes sociais, notadamente no YouTube. Muito obrigado pela atenção e uma boa tarde a todos.